Olá amigos, tudo bem? Você se encontra agora no Genarit TV, o mais novo sistema de comunicação brasileiro. E aqui você terá notícias, esporte, lazer, tudo feito com amor e carinho para você e sua família. Genarit TV no ar. Ahá! Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai dar gigante, hoje tem única. Vem, vamos com a gente, vem com você, vão lá pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, que a rua é a maior arquibancada do Brasil. Eu mandava lá do lado, amarelo só pra ver o Brasil inteiro passando. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Totalmente tudo cruzão. Vem pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem com a gente. Vem pra rua. Manifestações, tiros e bombas tomam conta do país no maior protesto organizado pelo movimento Passe Livre, organizado por estudantes das universidades de todo o país. E aqui em Vitória do Espírito Santo, a manifestação parou Vitória e Vila Velha ontem à noite e começou no fim da tarde. E a concentração foi na UFS, Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. E diversos jovens, senhoras, senhores, crianças compareceram nessa manifestação. A concentração foi em frente ao Teatro Universitário, no fim da tarde, e reuniu muita gente. Os manifestantes pintaram cartazes e também o rosto com as cores da bandeira do Brasil. Eles vieram preparados, com muitas reivindicações. Eu estou a prol desse movimento contra a impunidade que existe no Brasil, contra corrupto que é solto e a pena dele é receber por isso, contra assassinos da elite brasileira que matam e ficam soltos, com isso, contra a impunidade que existe no Brasil. Esse grupo que veio de Vila Velha reclamou do transporte público. É um transporte público que está totalmente precário, a educação está precária e tem que mudar, o Brasil tem que mudar. Combate à corrupção, a população está indignada com os desmandos que estão ocorrendo na saúde, na educação e na mobilidade urbana do Brasil como um todo. Os manifestantes atravessaram a Ponte da Passagem e continuaram a caminhada pela Reta da Penha. A polícia militar ficou em pontos estratégicos para evitar tumulto. Mesmo assim, a parede dessa casa foi pichada. O dono, que ficou com medo de aparecer, disse que alguns manifestantes foram agressivos. E disso que eu fui pegar na mão do rapaz que estava pichando, vieram 5 já com atitude meio com vontade de começar o início de um tumulto, uma agressão. Foi que meus colegas puxaram para evitar que tivesse alguma colisão ou algum tipo de atrito e uma cena feia acabaria acontecendo. O objetivo seria se reunir na Praça do Pedágio, mas a multidão resolveu seguir em frente e ocupou a terceira ponte. Os manifestantes atravessaram o vão central, em direção à Vila Velha. A quantidade de gente chamou a atenção. Segundo a polícia militar, eram mais de 5.000 pessoas. Foi a resposta da polícia aos manifestantes que atiravam pedras.
O confronto transformou a praça em frente ao CREFES, na Praia da Costa, em cenário de guerra urbana. O protesto, que começou em Vitória pouco depois das 6 da noite, seguia tranquilo, até o momento em que os manifestantes tentaram chegar na casa oficial do governador. A polícia montou um cerco para impedir a passagem. Por volta de 9h30 da noite, um representante da polícia tentou conversar com os manifestantes. Essa é a proposta agora, que os senhores formem uma comissão de 3 a 5 pessoas e possam ser recebidos na secretaria pelo secretário de segurança. Acho que é o governador. Enquanto a imprensa agravava a negociação, um objeto foi jogado em cima dos policiais. Veja de novo. Um dos PMs revidou com um spray de pimenta. E aí a confusão começou. Nesse momento... As bombas e os disparos de borracha atingiram vários manifestantes. A gente queria falar com o governador, não precisava disso. Mas, no meio dos que queriam uma manifestação pacífica, estavam os vândalos. Manifestantes arrancaram portões de uma churrascaria, despejaram lixo na rua e colocaram fogo nas lixeiras. Eles tentaram usar os portões e as lixeiras para se proteger e chegar mais perto da polícia. E teve mais depredação. Janelas do CREFES foram quebradas. Esse carro, uma viatura descaracterizada da Polícia Militar, teve os vidros quebrados. O mesmo aconteceu com esse outro veículo. O capô desse aqui foi arranhado pelos manifestantes. O protesto acabou pouco depois das 11 da noite. Um manifestante foi preso. Matheus Venâncio Araújo Lima, de 26 anos, já tinha 2 passagens pela polícia. O Terreirão do Samba, um lugar marcado pela boemia e pelo samba carioca, e está acontecendo com o Centro Rio aí, durante a Copa das Confederações, lugar de festa, foi atingido ontem, olha só, esse grupo de vândalos, infelizmente, depredou boa parte do Terreirão do Samba. Você vê aí, olha só, grades destruídas, algumas partes também, banheiros, muitas das partes do terreirão realmente destruídas, que é uma pena, uma grade improvisada ali nesse momento. E isso foi a exceção. Felizmente a passeata foi muito bonita, crianças, jovens, adultos percorreram a Avenida Presidente Vargas em clima de paz na maior parte do tempo. É o que a gente vê agora. Quem protesta tem pressa. As pessoas começaram a chegar à Candelária 1 hora antes do combinado. Para os trabalhadores do centro do Rio, o expediente terminou mais cedo. 3 horas mais cedo. Eu apoio quem participa, sem quebrar, sem fazer bagunça, só manifesto mesmo. Mobilização popular, um Brasil melhor, né? Antes de anoitecer, uma multidão já tomava conta da praça atrás da Igreja da Candelária. Espaço vazio só para o que depois seria carregado nas ruas. Não foram aceitas bandeiras de sindicatos e partidos políticos. A manifestação ficou estampada nos rostos, nas mãos, com bandeiras em milhares de vozes. O clima era de comemoração pela suspensão do reajuste das passagens do transporte público. No meio de tantas causas, um desejo em comum. Hoje eu vim pedir união para uma causa justa, uma causa só. A nossa causa é o Brasil melhor. E a gente está aqui na rua para garantir os nossos direitos e garantir um futuro melhor, não só para nós, mas para os nossos filhos e netos que virão. O pedido por um protesto pacífico vinha também dos policiais militares. O especialista da COP, o FRJ, Moacir Duarte, fez um cálculo prévio. Pelo menos 300 mil pessoas participaram do protesto. Mas na avenida, muitos falavam em 1 milhão de manifestantes. O apoio também vinha de quem acompanhava tudo de cima. O amor à pátria declarado em voz alta. E num dos prédios, a palavra que simboliza a maior conquista.
Voltamos a falar ao vivo aqui do centro do Rio. Você vê a Avenida Presidente Vargas, só atualizando agora alguns números. No protesto de ontem, 62 pessoas ficaram feridas, destas 4 guardas municipais e 1 policial militar, e 10 pessoas foram detidas. Isso aí é o prédio dos Correios, já voltou a funcionar, mas ele também acabou sendo vítima desse grupo de vândalos que atuou ontem infiltrado na passeata. Você vê aí parte das portas, são muitas portas quebradas, então nós destacamos aí 3 portas quebradas nessa parte do prédio dos Correios. Isso foi feito, repito, por um grupo de vândalos já no fim da passeata. Esses vândalos provocaram cenas de violência e destruição aqui no centro do Rio. Acompanhe agora na reportagem. Em frente à Central do Brasil, a maior estação de transporte público do Rio, confusão. Um pequeno grupo ligado a partidos políticos e sindicatos foi hostilizado. Alguns manifestantes pediram que as bandeiras fossem retiradas. Eles se negaram e foram agredidos. Tumultos como este se estenderam até a Prefeitura do Rio, onde houve uma tentativa de invasão. Latas de lixo foram arremessadas. Em seguida, bombas de efeito moral. Policiais da cavalaria que faziam um cerco ao prédio dispersaram a multidão. Mas grupos começaram quebra-quebra. Placas e radares foram arrancados. Vândalos atearam fogo num carro de reportagem do SBT. Em caçambas de lixo. Em tendas do Terreirão do Samba, onde é realizado o evento Concentra Rio, ligado à Copa das Confederações e promovido pela TV Globo. Uma cabine da PM foi queimada e outra atacada. Mesmo em meio a tanta confusão, o desejo da maioria ganhou coro. Dezenas de cartazes que pediam um Brasil melhor, deixados pelos manifestantes, acabaram queimados. Em outro ponto da avenida, a tropa de choque avançou e reprimiu a baderna, com balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Houve correria. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas. Algumas tentaram se refugiar dentro de um hospital. Outras conseguiram chegar até os Arcos da Lapa. Comerciantes, olha só, fecharam as portas desde cedo. Agências bancárias foram depredadas e várias lojas sofreram tentativa de arrombamento. Quem participou da manifestação criticou os atos de vandalismo. Isso não resolve muita coisa não, cara, porque no final quem vai pagar isso tudo é quem, né? A gente mesmo. A equipe entrou no prédio 3 horas depois da confusão. Encontramos o resultado da destruição. Porta quebrada, luminárias, placas de alumínio e pedaços de mármore pelo chão. Esta pedra. A entrada foi isolada por fuzileiros navais chamados para reforçar a segurança. E quando parecia tudo controlado, começou uma nova confusão do lado de fora. Teve alguns que estão ali tentando lavar os olhos aqui no espelho d'água. Bombas de gás lacrimogênio foram jogadas para dispersar um grupo que tumultuava o protesto. Mais cedo, vândalos avançaram sobre o prédio. Subiram na escultura de Bruno Jorge, conhecida mundialmente. Um dos vândalos jogou um coquetel Molotov e o fogo se alastrou. Policiais que controlaram o princípio de incêndio foram agredidos e um bando invadiu o palácio por uma porta lateral. A porta dos fundos do Itamaraty também foi cercada para evitar novas invasões. Pessoalmente, tinha defendido o direito dos manifestantes, pacificamente veicularem suas reivindicações no espírito democrático e continuarei a fazê-lo. Agora, a partir do momento em que a violência é utilizada desta forma gratuita, eu acho que uma mensagem de repúdio muito firme tem que ser transmitida. As imagens que vocês veem agora são do coração do Recife, não dava nem para ver o asfalto de tanta gente que tinha na rua, com cartazes e vários pedidos por um Brasil melhor. O policiamento, claro, foi acionado, mas o povo mostrou que sabe fazer protesto de forma pacífica. Os policiais estavam com faixas na farda, também traduzindo esse clima de tranquilidade. Houve algum tumulto, mas provocado por grupos isolados que não traduziram de forma nenhuma a manifestação pacífica. Policiais do batalhão de choque levaram
2 horas para conseguir isolar a sede da Prefeitura de Belém. O tumulto começou depois que o prefeito Zenaldo Coutinho tentou negociar com os manifestantes. Não houve acordo e um grupo tentou invadir o prédio. Vândalos jogaram pedras contra a sede da Prefeitura. Aqui em frente à sede municipal. Depois de atirar um objeto contra o prédio, este rapaz foi contido por um manifestante contrário ao vandalismo. Quando a situação parecia fora de controle, PMs e guardas municipais decidiram avançar. Foram 4 horas de tensão e violência. Isso é errado da parte das pessoas, da parte da polícia, não pode. Mais de 50 pessoas foram detidas. 2 guardas municipais ficaram feridos. Os estudantes aqui não estão mobilizados para depredar patrimônio público nem para violência. A grande maioria dos 15 mil manifestantes seguiu com tranquilidade pelas principais avenidas do centro de Belém. Nós queremos direitos. Para reivindicá-los os nossos direitos, nós precisamos de estar em paz. A manifestação começou em paz. 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, se reuniram no centro de Salvador e partiram em direção à Arena Fonte Nova. Mas logo na primeira barreira montada pela PM, um grupo empurrou os policiais e tentou avançar. Era o início dos confrontos. Esta mulher quebrou o tornozelo quando tentava escapar da confusão. O conflito nesta região do centro durou mais de 2 horas. A maioria dos manifestantes se dispersou. Alguns grupos continuaram a desafiar a tropa de choque. Cartazes, caras pintadas, gritos. Justiça para nós agora! A manifestação começou como uma grande festa. A situação que o país está no momento, não dá para ficar em casa sentado. A caminhada entrou pela noite, mas ao chegar à sede da prefeitura, os ânimos se exaltaram. Policiais foram atacados e reagiram com balas de borracha. Se a gente não tem nada a ver com isso, acaba sendo atingido, né? De Natal. O objetivo de a gente estar aqui é para tentar mostrar que a gente consegue alguma coisa sem violência. Os manifestantes pediam melhorias no transporte público e passagem mais barata. 101 para afastar um grupo que insistia em permanecer na BR e agindo com certa violência. Pedras foram jogadas na porta de um shopping. Agências bancárias também foram alvo de vandalismo. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. 11 pessoas foram levadas para a delegacia. Em Aracaju, 16 mil pessoas saíram às ruas para cobrar a redução na passagem de ônibus. Apesar dos apelos dos cartazes, um grupo incendiou colchões. Mais de 10 mil pessoas fecharam a principal via de acesso ao centro de Maceió. Só houve um incidente, um adolescente atingido de raspão por um rojão. Cerca de 20 mil manifestantes ocuparam as ruas de João Pessoa. 3 ativistas foram presos por atos de vandalismo. Em Teresina, a passeata reuniu 15 mil pessoas. Enquanto manifestantes entregaram flores aos policiais, vândalos quebraram vidros de ônibus. Transporte público, isso inclui a porta, mas apoiando o movimento. Já fomos, voltamos e vamos de novo. A gente acha que o Brasil tem que mudar, então ninguém foi embora. Tá todo mundo aqui participando. Foi uma manifestação pro moço, pra moça, pra menina, pra família toda. Decidi vir com ele andar, ver, conhecer. Agora é a vez delas. A minha já foi, né? Fiz diretas já, fiz impeachment do Collor. Agora é a vez delas. Eu acho que eu quero ensinar isso para elas. Faz muitos anos que eu faço isso. E me deu uma alegria enorme. Primeira vez que eu não tenho vergonha de ser brasileira. Elas não podiam deixar a Fiona de fora. Veio acompanhar a gente. Ser parceira também, né? Nem ela podia esquecer o Vitor Hugo. Até o Vitor Hugo, porque a ração dele aumentou muito. E o jovem casal arrumou um cantinho, ali mesmo, para fazer o cartaz de última hora. Vale a pena, nós somos brasileiros, nós estamos vivendo um sonho, na verdade, né? A multidão chegou cedo,
e nem pensava quando iria deixar as ruas. Florianópolis ainda era meio da tarde quando os manifestantes começaram a se reunir. Eram 3 grupos diferentes. Por volta das 7 da noite, a multidão se uniu em um só protesto. Conta das 2 únicas pontes que ligam a ilha ao continente, e lá permaneceu. Ninguém conseguia entrar nem sair da cidade. As 2 pontes ficaram fechadas por 5 horas. Foi um recorde. O acesso à ilha nunca havia sido interrompido por tanto tempo. Só depois da meia-noite, o trânsito foi novamente liberado. Cerca de 20 mil pessoas foram às ruas. Os manifestantes se concentraram na Praça 7 e seguiram para a Prefeitura e Câmara Municipal. O protesto foi pacífico. Homens da Força Nacional de Segurança, que já estão em Belo Horizonte, visitaram os locais onde o patrulhamento vai ser reforçado nos dias do Jogos. Mais de 3 mil pessoas, mesmo com muita chuva e frio. No fim do protesto, um grupo começou uma confusão em frente ao Palácio Iguaçu, que é a sede do governo estadual. Eles tentaram invadir o prédio. Os manifestantes usaram rojões, quebraram portas e janelas. Houve confronto com a polícia. Uma fogueira foi feita na entrada do palácio. Os vândalos quebraram ainda um ônibus, os vidros da Prefeitura de Curitiba, uma agência bancária. Estão passando direto, não há cobrança de pedágios por aqui, ninguém está pagando, porque ontem, no fim da manifestação, aconteceu um quebra-quebra, vândalos destruíram todas as cabines aqui do pedágio. As contas da polícia eram mais de 100 mil pessoas, avenidas inteiras ocupadas por manifestantes. A maior ponte do Espírito Santo foi tomada por gente que queria protestar contra a corrupção e pedir melhores serviços públicos. Se deslocou da multidão e começou a depredar o prédio. Muitas janelas foram quebradas. Outros manifestantes tentaram impedir o vandalismo. Isso vai trazer violência! A depredação só parou quando a polícia... Segundo a Polícia Militar, 10 mil pessoas participaram do protesto. O tráfego na Dutra foi interrompido em outras 5 cidades do Vale do Paraíba. Na principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o congestionamento chegou a 40 quilômetros. Tem que compreender aí a situação, porque é o povo que está reclamando. Não se incomoda de ficar... Não, absolutamente. Outras rodovias paulistas também foram interditadas por protestos. Em Sorocaba, a rodovia Raposo Tavares foi bloqueada por 1 hora. Em Jundiaí, na rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas do país, o tráfego foi interrompido nos 2 sentidos. Só depois de 4 horas, a tropa de choque dispersou a multidão e liberou o tráfego.